Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje aqui na Feira da Sulanca, a última feira do ano. A feira hoje relativamente está bem vazia, gente. Também já quero desejar aqui a todos vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigada por ter passado esse ano comigo. Um feliz 2022 e vamos buscar preços aqui. Quem ainda não comprou a roupa de essas blusas masculinas gola polo tá de R$20. Esse aqui é um tamanho M. Aí tu tem até que tamanho da gola? Até o tamanho GG. E tem as golas careca. A careca tá de quanto? De 15. R$15. Ó, tem várias cores dela. Da gola polo também tem várias cores. Ó, tem no cinza, ó, o tamanho bem. Deixa eu mostrar ela aqui mais de perto. Ó, gente, aqui tá o contato deles. Eles ficam aqui na Fundac, quadra Rua 2. Tem o e-mail de contato e o contato. Ó, gente, os vestidos aqui tá de R$35. Ó, tem esse aqui também parece um conjunto, mas é um vestido também 35. Tem assim com correntes. Atrás eles são todos, a corrente faz um X. Aí tem um conjuntinho de blusa com saia, tá de 35. Tem assim, ó, com cinto. Tem assim de 35 também. Aqui na frente tem outros. Ô moço, tem outras cores ou só no vermelho? Tem outras cores. Só a gente tá com cores mudadas aqui, mas tem outras cores. Tem outras cores, gente. Aqui, hoje. Ó, esse daqui vem com a calcinha. Ó, ele tem short embaixo, esse daqui. Ó, esses daqui são tipo biquíni já. R$35 também o conjunto. E tem em cima os top, os cropped. Aí esses são de quanto? R$15. Qualquer modelo é R$15. Não tá exposto, mas tem outros modelos. Aí eu vou mostrar o cartãozinho, qualquer coisa vocês entrem em contato. Ó, gente, aqui tá o contato deles, ó. Lembrando que tem outros modelos. Aí qualquer coisa vocês pedem aqui no Zap. Gente, esses vestidos aqui tá de R$8 no varejo. Esse é no varejo e esse daqui é 8 no atacado. Ele tem babado embaixo. Tem ele assim mais justinho com um nozinho aqui na parte de cima. Tem esse aqui R$8 também com fenda. Ó. Esse aqui estica mais, ele é um tamanho maior. E tem o short na promoção de R$7. Ó, tem aqui também promoção 7. Tem esse aqui meia perna R$7. Tem os coloridão. E tem esse modelo aqui que tá bem arrumado. Esse é R$8 também. Esse tem fenda. E tem um lado com manguinha. E tem várias cores dele aqui, ó. Só é puxar. Ó, gente, esse aqui é o contato deles, ó. Para localizar ele aqui, ele fica perto da quadra C, Rua 25. E também em frente à quadra C, Rua 27. Ele fica bem no meio. Qualquer coisa, vocês entrem em contato. Eu vim aqui, ó. Tem no dourado aqui. Agora pro ano novo, ó. Tem cinza, tem várias cores. Esse banco aqui tem vários vestidos. Eles tem conjunto também de saia e blusa. Esse daqui no branco tá de R$60. Tem no amarelo também, pra quem gosta de usar. Esse no amarelo é o mesmo valor? R$60 também. Tem o branco com fenda na cintura. E a barra dele é bem bonita. Ele é forrado só até metade, ó. Tem o amarelo no curto. Tem no lurex também. Eles estão bem lindos. As blusinhas ficam de quanto? R$25. Ó, tem lá em cima outras cores. Tem esse daqui. Esse também é 45. Esse daqui é 45. R$40 no atacado e 45 no varejo. Ó, esse preto tá bem lindo. Tem no azul. Tem assim nesse tom de marrom. Ó, esse preto com branco tem fenda aqui na perna. E tem os bores também. Eu vou perguntar a ela que
o valor dos bores. Ô moça, aí os bores assim fica de quanto? 35. 35 no atacado, gente. Tem no amarelo. Tem no branco também ou não? Outra só tem ele off. Só tem ele off. Só os brancos já vendeu. Pronto, gente, ó. Ó, gente, ela tá sem cartão. Esse contato aqui da placa é dela. É o WhatsApp e tem também o Instagram. Aí eles ficam aqui na quadra C, rua 28, e tem a numeração do banco. Esse banco tem umas roupas bem arrumadas. Essas saias aqui, pra quem gosta, com cinto, tá de R$65. Tem a partir de 40, mas não tá exposta. Aí assim fica de 45. Tem os vestidos também que estão bem lindos. E tem os vestidos assim, tipo nesse tecido de lona. Eu vou mostrar a vocês aí, qualquer coisa vocês pedem, que o banco é bem grande. Aí fica ruim delas ficar dizendo os preços, mas tem vários modelos de blusa. Tem as saias assim no colorido, ó, com cinto. Tem vestido longo. Ó, aquele que eu mostrei mais de perto. Ele é um vestido bem com cinto e dá pra abrir aqui, ó. Tem blusa branca assim de... com a saia marrom, fica muito arrumada. Tem outras cores aqui de saia e blusa. Ó, gente, 65, todas aquelas que tem cinto. Aí as blusas sem manga é 30 e as com manga? E manga longa 38, gente. Ó, e aqui tá o cartão delas, tem o Instagram. Ele chega aqui na Fundac. Ó, e tem outros modelos. Qualquer coisa vocês entrem em contato, que aí fica melhor dela dizer os preços. Esse vestido aqui tá de R$35. Ó, esse aqui tem bojo. Tem nesse modelo aqui também que é 35. Tem assim, ó. Os top fica de quanto? R$20. Ó, tem no branco, tem esse daqui que o pessoal tá usando muito. Com correntinha. E tem assim. Eu sei 35. Só a saia fica de quanto? Só a saia tá 25. 25. E tem o conjunto completo. Ó, tem o conjuntinho de saia com blusa. E tem vestido também, ó. Tem várias cores dele. Ah, esse aqui é um macacão, gente. Que lindo. Ó, 35 também, gente, qualquer um. Ó, tem no... Esse aqui já é vestido, ó. Esse também é vestido. Esse aqui também. Não dá pra mostrar muito de longe, não. Deixa eu vou tentar. Mas tá bem lindo eles. Tem assim, ó. Ó, gente, aqui tá o contato dela. Ele fica aqui na Fundac. Ó, gente, tá R$75 esse conjunto com top e calça. Esse aqui é 70. Tem bojo. Esse aqui é um vestido. Não, é um vestido. Ele é forrado. É bem pesado o tecido dele. É bem lindo. Ó, tem de R$65 os cursos. Deixa eu aproximar. Ó, esse macacão aqui tá bem lindo. Tem de 70, tem de 80. Ó, o estampado também tá muito arrumado. Esse daqui tem outras cores ou não? Tem outras cores. Preto, branco, vermelho. Tem preto, branco, vermelho e vinho, gente. Esses assim fica de quanto? Assim fica de 70 e assim fica de 65. Pronto. Aí tem aqui na frente, ó. Essa aí fica de R$75. E tem o conjuntinho de saia com blusa. Ó, fica bem lindo eles. Aqui tem botão, mas não é aberto. É só fake. Tá bem lindo essas peças aqui. Ó, gente, aqui na frente tem outros modelos. Ó, esse aqui tá bem lindo. Ele é pesado. Esse aqui é mais pra festa, assim, casamento. 9850 7828. Aí o DDD 81. Isso. Aí, gente, ele fica aqui na quadra B, rua 18.
Ó, gente, esse banco aqui tá com as roupas bem arrumadas agora pra Réveillon. Esse conjunto aqui é com saia e top. Não tem bojo, viu, gente? Tá quanto? 65 reais esse daqui, gente. Ele fica bem lindo. Tem assim também. Esse tem bojo. É vestido. Atrás tem elástico. Esse é quanto? Esse fica de 75. Esse é 75. Aí tem assim de conjunto de saia com a blusa branca, que também tá bem lindo. Tem os vestidos ainda no vermelho. Tem um conjuntinho de saia com top lá no branco. Esse fica quanto? 65, esse daqui. Ó, esse aqui. Esse que é a saia com fenda é 70 reais. Esse tem um short por baixo, né? Tem um shortinho por baixo, gente, esse daqui. Aí tem outros modelos de... Tem ali o branco com o verde. Deixa eu ali na frente da vitrine. Tem assim o colorido para quem quiser usar branco. Também tá chegando nas épocas de praia. Ó, o conjuntinho com brilho. Esse aqui tá bem lindo. A calça dele tem uns brilhinhos. Esse aqui no Lurex também é calça com top. Tá muito lindo. Também tem o vestidinho assim. Esse branco tá quanto? 65. Esse branco aqui, ele é forrado, viu, gente? Esse no marrom também eu amei. Ó, gente, aqui tá o cartão dela. Sempre tem novidade aqui no banco. Qualquer coisa vocês entrem em contato. Essas camisas assim de gola tá de 28, né? 28 reais. Esse é um tamanho P, ó, tem várias cores dela. Ó, lá em cima também. As caracas é de quanto? Elas são de 20, lá em cima 25, essas são de 28 também. 25 lá em cima e as de baixo 28. Aí ela tem tamanho P, G, M. Ó, gente, PMG 28 e GG 30, ó, tem no branco. Tem várias cores dela. Elas são de algodão, né, moça? São de algodão, né? Algodão? 100% algodão, gente. O tecido é bem bom. E as calça ou short? Elas são de 40 reais. 40 reais a jog. Eu vou mostrar. Ah, aqui. São de 40 reais, gente, a joga feminina. Ó, gente, aqui em cima dá pra ter noção que tem várias cores, ó. Ó, aqui tá o Instagram dela. Ah, e aqui o contato é só do Instagram, né? Pronto, gente, aí qualquer coisa vocês entram em contato aqui pelo Instagram. Aí lá tem o WhatsApp no Instagram, tem o link que vai direto pro WhatsApp. Esse short coloridão tá de 20 reais. Ô moça, qualquer um é 20, é? Não, é assim. Daqui pra lá, 25. Daqui pra cá, 25, ó. De elástico de 30. Esses daqui é de 20 reais. E esses que tem elástico é de 30, né? Esses que tem elástico é 30 reais. Ó, eles vêm com um cintinho de cordão. Esses assim de botão tá de 25, ó. Ó, e tá voltando o coloridão agora, chegando o carnaval. Tem assim, ó. Ô moça, esse tamanho maior é de quanto? 25 reais. Até o tamanho 46. Esse aqui até os 50, 25 reais também. Esses é o de elástico que eu mostrei lá na frente, ó. Ó, esses estão na promoção de 20 reais. Qualquer peça. Ó, lá em cima eles expostos. Ó, gente, aqui tá o contato dela, ó. É o WhatsApp e eles ficam aqui na Fundac, ó. Esse conjuntinho aqui tá de 35 reais. Ele vem com short embaixo, com um top. Toda semana aqui esse banco tá fazendo modelo novo. Tem o vestido também, ele é todo fendado, ó. É malha, né, moça, esse tecido?
Ah, é suplex, gente. E naquele conjunto branco tem ele no amarelo também. Ó. Quero. Aí dentro também vem o short com a sainha por fora. Aí tem outro, só tem ele amarelo e branco, né? Só amarelo e branco. Já acabou. E tem os topzinhos em cima também. Os top é de quanto? R$10 a unidade. Ó, aqui tá o cartãozinho delas. E tem o contato e o Instagram. Eles ficam aqui na quadra C, Rua 22. Aí tem outras cores assim, ó, dos tops. Esse banco aqui com essas calças com cinto, ela fica de R$60. E também tem a saia com cinto, ó. Aí a saia fica de quanto? R$40 a saia. Aí os top tu vende também ou... Vende também, mas normalmente a partir de R$18. Ó, gente, ela tem bolso atrás, ó. E o tecido dela é bem reforçado. Ó, tem aqui o 60. Ó, tem os top. Tem short. E também tem a calça sem... A calça na saia sem o cinto. No lugar do cinto tem o zíper. Se botar uma blusinha branca fica top. Ó, tem os top com manga bufante, ó. Tem poucas quantidades, né? Ó, tem amarelo. Tem assim, ó. Mas dá pra encontrar muita coisa. Só ir procurando. Tem eles assim com um ombro só. Tu tem cartãozinho de contato? Tem um short no branco também. O short é quanto que eu não perguntei ali? R$20 o short, gente. Ó, aqui tá o contato deles, ó. Eles ficam aqui na frente do açougue.